Boa noite, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês, amém? Mais uma vez, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, que Deus está nos dando de pregar a palavra, de levar o Evangelho para a vida de todos vocês. E nesta noite, meus irmãos, eu venho com uma passagem e Deus colocou no meu coração sobre a passagem de Daniel. E esta passagem, meus irmãos, Daniel passou por muitas lutas, né? Passou por muitas batalhas, e Daniel ele foi muito testado na fé, porque a vida que ele passou não foi fácil, e ele é um homem valoroso, ele foi um homem valoroso para Deus. E esta palavra, meus irmãos, ela simboliza para a gente que somos homens e mulheres valorosos para a presença do Senhor, para Deus. E você que tem a sua Bíblia e possa abrir comigo em Daniel, capítulo 6, versículo 1. Vocês que tiverem a palavra do Senhor e puder abrir nesse versículo, em Daniel 6, versículo 1. Esta passagem, irmãos, de Daniel, ela é uma passagem muito abençoada para a gente, né? E Daniel, ele passando por muitas lutas, passando por muitas batalhas, ele foi testado. Ele foi testado pelas lutas, pelas batalhas, e ele passou, e ele teve uma vitória, meus irmãos. Ele teve uma vitória muito abençoada. Não só ele, como os irmãos dele, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles teve vitórias, meus irmãos. E quando o rei da Babilônia, ele invadiu a terra onde Daniel morava, Daniel, ele jamais desobedeceu a Deus. Ele jamais perdeu a fé em Deus. Ele sempre continuou a fé. Até no dia que ele passou por uma luta, e o rei da Babilônia passou uma ordem para que não dobrasse o joelho para orar perante a Deus. E Daniel lhe desobedeceu essa ordem. Ele desobedeceu essa ordem do rei da Babilônia, mas ele não desobedeceu a ordem de Deus. Ele continuou ali, de joelhos dobrados, orando para Deus. Até na hora que ele foi parar na cova dos leões. E ali na cova dos leões, Daniel, na hora que ele parou na cova dos leões, meus irmãos, ele teve medo. Mas e depois ele começou a clamar a Deus. E Deus amansou os leões. Amém? Vamos ler em Daniel, capítulo 6, do versículo 1. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a diário, constituiu sobre o reino 120 presidentes, e tivessem sobre todo o reino. Sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dissem: onta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se perdão, meus irmãos. Então mesmo Daniel se distinguiu, disse: príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente,
O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião. Algumas, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: não acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhes: sim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento. Qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, e se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a esta escritura e editou. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada entre sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha-se de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinastes o edito, pelo qual todo homem e fizesses uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço da Trindade, dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. Seria lançado na cova dos leões. Perdão, irmão. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, e se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel é dos transportados de Judá
não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito e assinastes antes 3 vezes por dia fazer a sua oração? Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração: livra-lo até ao pôr do sol. Trabalhou por salvá-lo. Então aquele homem foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, sabe, ó rei, e há uma lei dos medos e dos persas, e nenhum edito ou ordenança e o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou e trouxesse a Daniel, e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu constituamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso, e teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha pedido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesses dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova. Nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos a eles homens, e tinha usado Daniel. E foram lançados na cova dos leões. Eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmagalharam
todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, e moram em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e para sempre permanente a seu reino. Não se pode destruir o seu domínio até o fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu, na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no seu reinado de Dário, no reinado de Ciro e o Persa. Amém, meus irmãos? Esta palavra de Daniel, para vocês verem, e ela é uma palavra muito abençoada, e Deus testou muito a fé de Daniel. Para vocês verem, e Satanás usou o rei Dário e usou os seus discípulos lá para poder julgar a Daniel, sem Daniel ter culpa de nada. Daniel, ele foi um homem inocente, foi uma pessoa inocente ali na cova dos leões. E para vocês verem, e só porque Daniel dobrou seus joelhos, para você ver que na Bíblia fala, na palavra fala que Daniel dobrava seus joelhos 3 vezes ao dia, para poder clamar a Deus, para poder buscar a Deus, para poder fortalecer do Espírito Santo do Senhor Jesus. Então, para vocês verem, meus irmãos, e essa luta que Daniel passou, não foi fácil para ele, foi uma luta difícil para ele. Imagina, meus irmãos, você está ali, de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, de repente vem um exército e manda você para a cova dos leões. E ali, meus irmãos, Daniel passou por isso. E para você ver, e o rei Dário ordenando para que prendesse Daniel por culpa dos sacerdotes dele, dos pessoal, era segundo lá, era o braço direito dele. O rei Dário, ele passou por um teste também. E na hora que ele ordenou para poder prender Daniel na cova dos leões, para você ver, e ele não dormiu, ele passou a noite acordado, Deus cobrando dele. E quando amanheceu, no comecinho do amanhecer, para você ver, e ele pegou o exército, foi até a cova dos leões, chamou a Daniel. Para você ver que na hora que ele chamou Daniel, ele virou para Daniel e falou assim: Daniel, o teu Deus me pediu para que tirasse você da cova dos leões, porque foi colocada uma pedra na boca dos leões para que nada acontecesse. Então, meus irmãos, para você ver, e assim, quando Daniel ele foi liberto da cova dos leões, Deus usou mais ainda Daniel. E Deus usando mais ainda Daniel, ele foi culpado por Daniel ter ido para a cova dos leões. O rei Dário mandou chamar eles. E para você ver que na palavra fala, o rei Dário mandou chamar eles, mandou chamar mulheres deles, filhas deles,
e colocou eles todos na cova dos leões. E para você ver, na hora que eles entraram na cova dos leões, eles foram devorados. Coisa que era para ter acontecido com Daniel, Deus não deixou, aconteceu com eles. Então, meus irmãos, esta palavra que eu falo para vocês, essa palavra é mais um motivo da gente se fortalecer na presença de Deus, da gente continuar firme na presença dEle, nunca perder a sua fé, nunca deixar a sua fé se apagar. Seja que nem Daniel, continua firme, continua orando, continua buscando, continua fortalecendo, meus irmãos, a sua fé, porque Deus tem um grande propósito na sua vida. E Deus, eu sei, Ele não faz nada por incompleto, Ele faz tudo por completo. Assim como Ele fez na vida de Daniel, Ele fez tudo por completo na vida de Daniel. E Daniel teve a sua vitória. E para vocês verem, meus irmãos, Daniel, ele era uma pessoa muito usada por Deus. Muito usada. Daniel tinha um dom que Deus deu para ele, de ler a mente da pessoa, de ler o sonho da pessoa. Aquilo a pessoa sonhou, aquilo a pessoa teve ali, o sonho ali. Daniel teve esse dom de revelar o sonho da pessoa para a própria pessoa que não sabia o que acontecia no sonho. E Deus deu esse dom para Daniel. Então Daniel, ele foi muito usado ali por Deus. E ele é um homem usado, ele foi um homem valoroso, um homem de fé. Para vocês verem, ele foi um homem e Deus nunca deixou ele, e ele nunca deixou a Deus nesse momento. Imagina, eu falei para vocês, meus irmãos, imagina a gente que buscamos a Deus, parar dentro da cova dos leões, irmãos. Não é coisa fácil, é peleja, é coisa difícil. Então, meus irmãos, esta palavra venha capacitar o coração de vocês, e vocês possam estar meditando nessa palavra, não só essa palavra, como a Bíblia inteira, que vocês possam estar meditando na Bíblia, porque Daniel, meus irmãos, Daniel, ele é um servo de Deus, ele foi um servo de Deus, e se você ler do primeiro capítulo dele até no último capítulo, meus irmãos, você vê a história de Daniel, uma história linda, uma história bonita. E Daniel, eu falei para vocês, Daniel, ele foi muito usado por Deus, muito, muito usado mesmo por Deus. Até no último dia, no último capítulo da Bíblia, fala que Daniel, ele recuperou, né, todos os bens, e todos os bens que pertenciam a Davi, pertencia ao templo de Salomão, que foi criado por Salomão, era filho de Davi. Então, meus irmãos, Daniel, ele foi uma pessoa muito abençoada, mas muito mesmo. E Deus deu uma grande vitória na vida de Daniel, assim como Ele pode dar uma grande vitória na minha vida e na sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, esta palavra possa habitar no seu coração. Agora nós vamos fazer uma oração para que Deus possa estar abençoando e Deus possa acabar de entregar mais e mais bênçãos e vitórias sobre a nossa vida. Amém? Meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos, meu Pai, por esta palavra abençoada, meu Deus. O Senhor, meu Deus, possa, meu Pai, estar abençoando, meu Deus, a nossa vida, meu Pai, assim como o Senhor, meu Pai, abençoou, meu Pai, a vida de Daniel, Senhor. O Senhor, meu Deus, possa estar abençoando a vida de todos eles, meu Pai, que for ver esse vídeo, meu Pai.
A eles, meu Pai, que for assistir essa oração, meu Pai, que for assistir esse vídeo, meu Deus. A eles, meu Pai, que estão precisando, meu Pai, do fortalecimento na fé, Senhor. O Senhor, meu Deus, possa estar abençoando, meu Pai, a vida deles, a vida delas, meu Pai. O Senhor, meu Deus, possa estar fortalecendo, meu Pai, a fé, meu Pai, de todos eles, meu Pai. Pois eu lhe peço, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vocês possam ser muito abençoados. E Deus tem um propósito abençoado sobre a vida de cada um de vocês, amém? Pois agora eu peço a vocês que vocês curtam esse vídeo, e vocês ativem o sininho de notificação, e vocês possam se inscrever no nosso canal do YouTube, possam estar nos apoiando no nosso canal, e vocês, meus irmãos, possam compartilhar, meus irmãos, todos os vídeos que a gente posta no canal do YouTube, que vocês possam estar compartilhando, deixando comentários, deixando nomes, se vocês quiserem deixar nomes para oração também, vocês podem deixar, e a gente vamos estar orando por vocês, e ative o sininho, meus irmãos, de notificações, para que o YouTube possa estar sempre mandando vídeos novos para vocês, amém? E Deus abençoe, fica na paz, um forte abraço, Jesus te ama, meus irmãos, e eu também te amo, em Cristo Jesus. Amém? Beijo no coração.